A Polícia Judiciária Civil de Sorriso concluiu o inquérito sobre as denúncias de maus-tratos e tortura contra crianças que supostamente ocorriam em uma creche de Sorriso e indiciou o casal já detido, proprietário do estabelecimento, por 15 crimes, sendo 8 contra a mulher e 7 contra seu esposo, entre eles o de ameaça contra a vida de uma ex-funcionária. Ao todo, 33 pessoas foram ouvidas após a prisão do casal. E os relatos, segundo a delegada, são assustadores. Foi depois da prisão desses suspeitos que nós conseguimos realizar a maior parte das oitivas, uma vez que as testemunhas tinham um temor muito grande desses suspeitos. E os relatos que chegaram até nós são chocantes e revelam situação sistêmica de tortura, abusos, maus-tratos, de tal maneira que nenhuma criança deveria vivenciar. Então eu separei alguns dos relatos mais chocantes que chegaram até aqui. Em um deles, que foi feito por 2 testemunhas diferentes, ex-empregadas da creche, com relação a 2 crianças distintas, elas afirmam que 2 meninas defecaram na própria roupa, uma na própria calcinha e outra na própria fralda, e a proprietária da creche esfregou a calcinha e a fralda suja de fezes no rosto delas. Com relação a que estava de fralda, a testemunha que presenciou os fatos narra que a proprietária esfregou a fralda com tanta força e por tanto tempo no rosto de uma das crianças que chegou até a esfarelar o tecido no rosto dela. Essa criança, a testemunha relata que desenvolveu comportamentos de copofragia, que significa comer as próprias fezes. Em um outro episódio, uma testemunha que só conseguiu trabalhar 1 mês naquele local por não aguentar ver as violações que as crianças sofriam, relata ter visto a suspeita imobilizando uma criança que estava chorando muito, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, jogou-a no chão, colocou o joelho sobre o peito dela com todo o peso do seu corpo, enquanto ela se debatia, chorava e gritava por ajuda. Poucos dias depois, essa mãe percebeu, a mãe dessa criança, um hematoma nas costas da filha e questionou a suspeita. Ela não tinha ciência de que isso tinha acontecido e a suspeita deu uma desculpa qualquer, falou que ela caiu e dias depois, em um comportamento totalmente dissimulado, mandou um vídeo para ela falando: "Tá vendo a sua filha aqui em cima dessa casinha com um monte de criança maior que ela? Tá vendo, mãe?" Depois volta para casa faltando um pedaço e não sabe por quê. Então, além de todos esses comportamentos sádicos, essa pessoa, essa suspeita ainda manipulava os pais, mantinha um contato até carinhoso com esses responsáveis legais, a fim de manipulá-los, de ter sempre ao lado, ter o apoio, né, desses responsáveis legais. Um outro caso que conseguimos apurar e conseguimos identificar a criança, era uma criança de, à época, 1 ano de idade, autista, que tinha o hábito de brincar com areia. Ele colocava um pouquinho de areia na boca. Mais de uma pessoa viu a proprietária da creche pegar um punhado de areia, segurar a cabeça da criança e enfiar, empurrar a areia na boca dele, falando: "Você não gosta de areia? Então come areia." Num outro episódio, nós conseguimos, né, testemunhas de uma criança que era muito hiperativa, que ela amarrava por diversas vezes, eu acho que por mais de anos ela fez isso, em um toco com um cinto, em pé, uma criança que mal conseguia ficar em pé, debaixo do sol, ao ponto de a criança chorar tanto, até adormecer e cair, caindo sentada, dormindo. Foi visto isso num toco debaixo do sol, com cinto. Outra testemunha, outra empregada da creche, viu ele sendo amarrado com um fio de nylon, com os braços colados ao corpo, enquanto gritava, falava: "Mamãe, mamãe, mamãe", e chorava. Então, esses são alguns dos episódios mais impactantes e com crianças que possivelmente serão identificadas que a Polícia Judiciária Civil conseguiu trabalhar. Mas há inúmeros outros relatos preocupantes, como amarrar as mãos de bebês de 5, 6, 7 meses de vida, enquanto eles se amamentavam sozinhos no berço, com a mamadeira atada à boca, né, apoiada numa fralda no peito.
Ouvimos relatos de que a proprietária forçava comida na boca das crianças até elas vomitarem, que essas crianças eram abandonadas debaixo do sol por horas e algumas cuidadoras, inclusive a suspeita, jogavam água de mangueira no rosto dessas crianças. Ouvimos relatos de sufocamentos por parte da proprietária, em que ela colocava a mão sobre o nariz e a boca da criança até a criança se debater e quase perder o ar. Então são relatos que revelam que essas crianças correram risco de vida nesse local e que deram certeza para a Polícia Judiciária Civil efetuar o indiciamento com relação a essas 8 crianças que conseguimos efetivamente identificar, proceder a reconhecimento fotográfico, obter relatos de testemunhas, coadunar com exames trazidos pelos pais, de problemas de pele, de criança que ficava mais no sol, bicho geográfico que a criança pegou na boca por ter comido areia, entre outras situações. Mas há diversos outros relatos de crianças que ficavam com assaduras de um nível preocupante e que cuidadoras diziam que elas ficavam o dia inteiro sem ser trocadas, além de relatos de que elas eram deixadas penduradas em balanços e choravam até dormir, cair no sono com a cabeça pendendo assim no balanço o dia inteiro. De acordo com a delegada, as investigações continuam e faz um apelo aos pais que levaram seus filhos nesta creche e suspeitam de alguma situação atípica para que procurem a delegacia o mais rápido possível. As investigações continuam, até porque existem outros suspeitos, não era só o casal que cometia esses abusos, essas torturas, esses maus tratos. Provavelmente há outras empregadas envolvidas, dentre outras pessoas, então as investigações continuam, e inclusive até contra o casal. Então pais, mães que tiveram filhos que estudaram nesse espaço e tenham informações relevantes para passar para a polícia, nós concluímos o inquérito com relação a essas 8 crianças, com relação a outras tantas que estudam lá e que frequentaram o local desde 2020, a gente ainda vai continuar investigando. No tocante à interdição do exercício de atividade econômica, de antemão, quando do pedido da prisão preventiva, a Polícia Judiciária Civil representou pela interdição da creche, mas o Poder Judiciário não enxergou elementos para isso.